Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre a palavra do Senhor. E bem, hoje eu gostaria de estar falando para vocês uma palavra muito bem conhecida, que está em Filipenses 4:7, que vocês devem conhecer ou não, mas vou estar aqui lendo e explicando para vocês. Aqui, no seu versículo 7, no seu capítulo 4 de Filipenses, diz bem assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E bem, meus irmãos, aqui nesta palavra fala sobre a paz que excede todo entendimento. E bem, o que é esta paz que excede todo entendimento? Você deve estar pensando, paz que excede todo entendimento, ou seja, você não consegue nem entender o porquê que essa paz ela existe. Mas a paz que excede todo entendimento é a paz de Deus, a paz que você simplesmente sente sem fazer o menor sentido, mas é a paz de Deus. E bem, meus irmãos, aqui nesta palavra, Paulo exorta os filipenses a se regozijar no Senhor. E também, como aqui diz no tema do capítulo, a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Ou seja, fruto do Espírito que está localizado no seu capítulo 5 de Gálatas inteiro. E bem, o fruto do Espírito é o que? Paz, longanimidade, alegria e mais outros. Mas enfim, focando na paz, que é a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Deus. Deus, ele quer que a gente sinta essa paz, porém, nós a quem recusamos. Porque, meus irmãos, para sentir a paz que excede todo entendimento é simplesmente você confiar em Deus, e mesmo em meio às circunstâncias, em meio ao caos, em meio às situações. Porque, como Paulo disse em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é como se o ser humano tivesse provado aquilo que não se pode ver, mas mesmo assim você espera com isso. Ou seja, você confia nisso, você tem fé nisso, você crê. Ou seja, a paz que excede todo entendimento é algo que você não vê, mas que você acredita que ela existe. Você espera ela, você espera que ela venha até você, espera que ela existe. Ou seja, meus irmãos, nós devemos ter fé em Deus que nós somos salvos. Porque se nós cremos em Deus que somos salvos, nós assim podemos ficar em paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui, como Paulo disse, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós confiamos em Deus e confiamos os nossos sentimentos em Deus e todo o nosso coração em Deus, Deus ele cuida dos nossos corações, ele nos concede o equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio mental é o que Satanás quer destruir, esse equilíbrio. O que é o equilíbrio, meus irmãos? É algo equilibrado, simplesmente a balança, quando você bota uma balança, fica tudo equilibrado. E é a mesma coisa, a nossa mente fica equilibrada quando sentimos paz. Quando nós vemos que está tudo certo. Na verdade, mesmo quando está tudo dando errado, você confia em Deus, que tudo vai dar certo. E essa é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, naqueles momentos em que você se encontra desesperado, angustiado, com ansiedade, inquieto, somente confie no Senhor, porque Deus ele é o único que nos concede paz. Nada vai preencher essa paz, nem comida, nem vícios, nem TikTok, nem dependência celular, dependência em pornografia, nada disso vai nos ajudar. A única coisa que vai preencher a paz, vai preencher o nosso coração desse vazio, é o Espírito Santo de Deus. É a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? Deus, a sua palavra. Ou seja, quando você valoriza o Espírito Santo, quando você ouve o Espírito Santo de Deus, você está valorizando essa paz que Deus nos concede. Porque o Espírito Santo, aqui como diz no capítulo 4, exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Ou seja, os frutos do Espírito Santo, quando nós, por exemplo, o fruto do Espírito que é a paciência também. Quando nós temos paciência, se produz perseverança. Então, por exemplo, quando você fica muito paciente,
você produz perseverança. O que é a perseverança? É a esperança naquilo, você manter a perseverança e esperança em algo que você já sabe que vai acontecer. Ou seja, a fé, como eu já havia dito, é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, meus irmãos, para você alcançar a paz que excede todo entendimento, é simplesmente confiar, ter uma oração sincera com Deus, falando com Deus, simplesmente sendo sincero, sem nada assim muito formal, não sendo religioso, não sendo, simplesmente comece a falar com Deus como se ele fosse seu amigo, porque ele é seu amigo. Por exemplo, Abraão. Deus visitava Abraão assim, tipo, vamos dizer assim, você tá em casa e chega alguém na sua porta. Aí você vai lá e atende, é Deus. Deus fala com você normalmente assim. Aí Deus foi falar lá com Abraão. Então, em Gênesis 21, no seu capítulo 1 e 2. No seu Gênesis capítulo 21, no seu versículo 1 e 2, que diz que Deus ele foi visitar Abraão na tenda dele e Abraão foi lá atender a porta e era Deus. Deus falou que ele teria um filho com a sua mulher, mas Sara riu. Ou seja, nós, meus irmãos, não devemos duvidar de Deus. Ainda mais Sara naquela época. Sara estava rindo de Deus. O próprio Deus, todo poderoso, que prometeu uma promessa a Abraão. E nós hoje em dia, que nem vemos Deus, não vemos Deus pessoalmente, mas nós vemos a palavra de Deus, nós vemos pregação, vemos tudo. E mesmo assim, nós sim vê, nós cremos. Se você não crê, creia, meus irmãos, porque como Jesus disse, feliz é aquele que crê sem nem ver. Quando Tomé, ele estava duvidando de que Jesus realmente tinha ressuscitado. E bem, meus irmãos, para você ter a paz que excede todo entendimento, é simplesmente você ser sincero com Deus. Seja sincero, fala: Pai, eu sei que eu sou pecador e eu sei que eu errei. Começa a ser sincero com Deus, fala todos os seus pecados, confessa para Deus os seus pecados, porque na palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Ou seja, meus irmãos, para você ganhar a paz que excede todo entendimento, você não precisa ser mil maravilhas, você não precisa ser um fortão, nada disso, simplesmente seja sincero com Deus. Busque a Deus com amor, busque o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos guia, é o nosso conselheiro, é o consolador, e Ele é conselheiro também. Ou seja, não entristeçais o Espírito Santo pecando. Evitem ao máximo pecar, porque isso entristece o Espírito Santo. E bem, quando você cair, não fique triste por causa disso, porque nossa natureza é pecaminosa. Ou seja, meus irmãos, busquem a Jesus Cristo por amor, busquem o Espírito Santo por amor, busquem a Deus por amor e não por obrigação. Porque quando há obrigação, não tem amor e não tem paz. Mas quando tem amor, tem paz, tem longanimidade, tem paciência, tem amor e tem muita alegria. Ou seja, meus irmãos, não endureça o coração quando o Espírito Santo falar: vai orar, vai jejuar, vai falar da palavra de Deus, vai louvar, vai ler mais a palavra. Meus irmãos, sejam pacientes em Deus, que Deus ele considerará você a paz que excede todo entendimento. E aqui, como diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, os seus sentimentos serão guardados, você não vai sentir mais inquietude, inquietação, ansiedade, tudo de ruim, isso vai ser jogado fora e você simplesmente vai sentir a paz de Deus. Não quer dizer que as tentações vão parar, mas que você ficará firme com o Senhor, com a paz que Ele te concedeu. E muito obrigado por assistir esse vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês com a paz que excede todo entendimento. Aqui como está no capítulo 4, no versículo 7 de Filipenses. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.